lágrimas, porque a presença de Deus não nos exime de chorar. Por isso que Jesus falou: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas quando você tem a presença e o sofrimento chega, o sofrimento tem outro sentido na vida do crente. Porque o deserto na vida do crente é a escola de Deus para nos fazer uma pessoa melhor na presença dele. Então, ter a presença não significa que não passaremos por dificuldade, mas significa que no meio da dificuldade, a presença vai te alimentar e vai te fortalecer e vai te dar a certeza de que o outro lado é logo ali, e nós vamos cantar juntos o hino da vitória. O Senhor, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, está nos ensinando que o valor da presença de Deus é algo incalculável na mente do crente, daquele que serve ao Senhor. O versículo 7 vai dizer: vai indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante o Senhor. É de força em força que o Senhor vai nos fortalecendo na presença dele. É de força em força que o Senhor vai nos sustentando na presença dele. Meus amigos, o Espírito Santo, ele quer não apenas ser alguém que aparece na nossa vida e depois sai, mas o Espírito Santo, ele quer morar em nós. Quando a Bíblia fala que nós somos a casa de Deus, a Bíblia está nos ensinando que a presença de Deus não pode ser algo passageiro nas nossas vidas, mas a Bíblia está nos ensinando que a presença de Deus tem que ser algo contínuo. Nós recebemos uma visita e nos alegramos com essa visita, e essa visita às vezes fica 1, 2, 3 dias e depois ela vai embora. Mas o Senhor, ele quer morar em nós. O Senhor, ele quer fazer morada nas nossas vidas. O Senhor, ele quer viver em nós. E ter esse momento de intimidade com o Senhor, ter esse momento que o Senhor quer viver em nós, requer que nós venhamos cultivar a presença. Já viu um agricultor? Antes dele plantar alguma coisa, ele prepara a terra. Ele tem que adubar a terra. Não é isso? Tem que tirar as pedras, os pedaços de tronco. A terra tem que estar boa, para quando a semente entrar, a semente crescer, brotar. E nós precisamos, irmãos, adubar a terra do nosso coração. Nós precisamos, irmãos, no nome de Jesus, olhar para dentro de nós e tentar enxergar, não no outro, mas em nós, o que está em nós que tem impedido da presença de Deus morar em nós. Por isso que na ceia o Senhor não fala, examine o teu próximo. Não, ele fala, examine o homem a si mesmo. Se autoexaminar, se autoanalisar, é o que o Senhor quer de mim, de você, para que a presença dele venha habitar continuamente em nós. E essa tem que ser a nossa preocupação. E o que vai nos fazer continuamente ter essa promessa? Uma das coisas que nós precisamos é ter uma vida contínua de oração. A oração é a ferramenta que nós, crentes, temos
de nos comunicar com Deus. E o que é oração? Não é apenas falar palavras bonitas, mas falar palavras sinceras. É tocar a Deus com uma oração sincera e verdadeira. É andar com Deus em oração. Bom, se eu começo a andar com o pastor Leandro todos os dias, daqui a pouco vocês vão ver eu ter as mesmas ou algumas características do Leandro. Quem sabe, falando algumas coisas que só ele fala, alguns jargões que só ele diz. Por quê? Porque isso demonstra que eu estou andando muito com o pastor Leandro. E quando você começa a andar muito com Jesus? Se as pessoas olharem para a minha vida, eles vão perceber que eu estou andando com Jesus ou que eu estou muito longe de Jesus. Será que as minhas atitudes demonstram que eu estou andando com o Mestre ou demonstram que eu estou muito longe do Mestre? Quando nós vivemos uma vida de oração e falamos com Deus, não de forma esporádica, mas continuamente, a nossa oração não é mais um monólogo, mas passa a ser um diálogo, aonde nós falamos e ouvimos, e nem sempre vamos ouvir do nosso mestre aquilo que nós queremos. Tu é muito bonitinho, tu é um crentinho muito legal, tu é um crentinho meu amiguinho. Não, às vezes o mestre vai falar: não gostei que você agiu assim, não gostei que você falou assim, não gostei dessa tua atitude, e é necessário você mudar.